Pensa comigo, e se existisse um livro, escrito há 500 anos, que fosse o guia mais direto, mais brutalmente honesto sobre como o poder funciona de verdade? Um guia tão chocante, mas tão chocante, que o nome do autor virou sinônimo de manipulação, de crueldade. É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. O que está por trás dessa fama toda? Então, quem é o homem por trás do mito? Bom, esse aí é Nicolau Maquiavel. Ele não era um filósofo trancado numa torre, não. Pelo contrário, era um diplomata importante e poderoso lá na Florença do século XVI. Só que ele perdeu tudo. Perdeu o cargo, foi exilado, e foi nesse momento de baixa que ele escreveu uma das suas obras mais famosas, O Príncipe. E o objetivo dele era, nas palavras do próprio Maquiavel, oferecer todo o conhecimento das ações dos grandes homens, um conhecimento que ele acumulou na prática, depois de anos passando por perigos e dificuldades. Hoje em dia, quando a gente ouve a palavra maquiavélico, o que vem à cabeça? Na hora, né? Traição, maldade, alguém sem escrúpulos. Mas será que a história é só essa? Ou será que tem algo mais profundo e talvez até mais desconfortável por trás dessa reputação toda? E olha, isso não é papo de filósofo, não é uma ideia abstrata. A gente está falando de algo muito prático. Líderes, ao longo de séculos, não só leram esse livro, eles usaram o livro. É como a introdução da nossa fonte mesmo diz. Para alguns dos homens mais poderosos da história, O Príncipe não era só um livro de cabeceira. Era tipo a Bíblia do poder. Então, vamos entrar na primeira grande lição. O foco do Maquiavel não é em como governar um reino que já está lá, tranquilo, estável há gerações. Não. A obsessão dele é com o maior desafio de todos. Como é que um novo líder consegue tomar o poder e, o que ainda é mais difícil, como ele faz para manter esse poder. Maquiavel vai direto ao ponto. Ele fala, é nos principados novos que residem as dificuldades. Mas por quê? Pensa bem, as pessoas que te ajudaram a chegar lá, rapidinho vão ficar desapontadas, achando que não ganharam o suficiente. E ao mesmo tempo, aqueles que você tirou do poder, bom, agora eles são seus inimigos declarados. É uma situação super instável, é como andar numa corda bamba com gente tentando te derrubar dos dois lados. E para lidar com isso, Maquiavel não dá conselho vago, não dá filosofia. Ele entrega um manual de instruções, frio, calculista. A lógica por trás é implacável. Olha só a lista. Primeiro, eliminar qualquer um da família antiga que possa reivindicar o poder. Segundo, se mudar de mala e cuia para o território novo, para estar lá e apagar qualquer faísca de rebelião. Terceiro, não mexer nas leis e nos impostos do povo, para manter todo mundo calmo. E por fim, enfraquecer os vizinhos fortes e proteger os fracos, para ninguém ameaçar o seu domínio. É um verdadeiro plano de jogo para sobreviver, custe o que custe. E essa lógica toda leva a gente a uma das frases mais famosas e mais arrepiantes dele. O raciocínio por trás é de uma lógica brutal. É o seguinte, se você ofende alguém de leve, essa pessoa vai buscar vingança. Mas se você destrói a pessoa completamente, bom, aí ela não pode mais te fazer mal. A lição aqui é sobre ser decisivo. Se for para agir, que seja de forma definitiva. E para não ficar só na teoria, Maquiavel usa um exemplo da vida real para provar o que ele está falando. Pega o caso do rei Luís XII da França. Ele conquistou Milão, mas aí fez tudo errado. Cometeu todos os erros do manual. Em vez de enfraquecer os vizinhos poderosos, ele fortaleceu um rival, que era a igreja. Não se mudou para lá, para a Itália, para ficar de olho. E ainda por cima, irritou os aliados mais fracos que ele tinha. O resultado? Previsível. Perdeu tudo. E não foi uma, foram 2 vezes. Ok, saindo um pouco da tática e indo para a filosofia por trás de tudo, a gente chega numa das ideias centrais do Maquiavel. Essa briga constante, essa batalha eterna entre a habilidade de um líder e a pura sorte, o acaso. Ele deu nomes bem específicos para esses dois conceitos, virtu e fortuna. Vamos começar com a virtu. E aqui, atenção, é muito importante. Virtu não tem nada a ver com virtude no sentido que a gente usa hoje, de ser uma pessoa boa, moral. Para Maquiavel, virtu é outra coisa. É uma mistura de habilidade, de coragem, de audácia. É aquela genialidade estratégica que permite a um líder pegar as rédeas da situação, moldar o próprio destino e passar por cima dos desafios. E do outro lado dessa batalha, a gente tem a fortuna. Pensa na fortuna como a sorte, o destino, o acaso, ou simplesmente o caos do mundo. É tudo aquilo que um líder não consegue controlar. A fortuna pode, num dia, te dar um reino de presente, mas no dia seguinte, ela pode tirar com a mesma facilidade. E a diferença entre as duas fica super clara com 2 exemplos que ele dá. De um lado, Francesco Sforza.
Ele usou a sua imensa virtude, sua própria habilidade, para conquistar Milão. Resultado, manteve o poder com relativa facilidade. Do outro lado, César Borgia. Ele também era habilidoso, mas a maior parte do poder dele veio da fortuna, da sorte de ser filho do Papa. No momento em que a sorte do pai acabou, quando o Papa morreu, o poder do Borgia ruiu como um castelo de cartas. A lição aqui é cristalina. O poder que se constrói com a própria habilidade é infinitamente mais sólido. E agora a gente chega na parte mais polêmica, a parte mais infame da filosofia do Maquiavel. É daqui que vem a reputação sombria dele, a visão que ele tem sobre moralidade, crueldade e poder. E tudo começa com a pergunta que é, talvez, a mais famosa do livro todo. A resposta de Maquiavel para essa pergunta é o puro suco do pragmatismo dele. Ele fala, olha, o ideal seria ser os dois, amado e temido. Mas como isso é bem difícil de conseguir, é muito mais seguro ser temido do que amado. Por quê? Porque o amor, segundo ele, é inconstante, depende da boa vontade dos outros. Já o medo do castigo, é uma ferramenta de controle muito mais confiável. E para explorar até onde vai o uso da crueldade, Maquiavel conta um caso extremo, a história de Agatócles de Siracusa. O cara veio de origem super humilde, filho de oleiro, mas foi subindo na carreira militar. Para virar rei, o que ele fez? Convocou uma reunião com todos os senadores e os cidadãos mais ricos da cidade e, num determinado momento, deu um sinal para os seus soldados e eles mataram todo mundo. Simples assim. Mas, e aqui tem o mais gigante, que muita gente esquece, vem a reviravolta. O próprio Maquiavel faz uma distinção fundamental. Ele reconhece, sim, a crueldade deu poder ao Agatócles, mas não deu glória. E ele é taxativo. Ele diz que não se pode chamar de virtude o ato de matar seus concidadãos, trair os amigos, ser sem fé, sem piedade, sem religião. Ou seja, até para o mestre do pragmatismo existe um limite. Existe uma linha que separa o simples poder da verdadeira glória e a brutalidade pura por si só não consegue cruzar essa linha. Então tá, depois de passar por tudo isso, como é que a gente deve entender o legado de Maquiavel? Vamos amarrar as pontas e voltar para a nossa pergunta lá do começo. A resposta mais óbvia, a mais fácil, seria sim, claro que era. Afinal, ele defendeu atitudes que, para nós, hoje soam monstruosas. Mas talvez essa resposta seja simples demais. Se a gente fosse resumir o código maquiavélico, como seria? Bom, primeiro, a política joga com regras próprias, que são diferentes da moral do dia a dia. Segundo, os fins justificam os meios, ou seja, os resultados são mais importantes. Um líder tem que ver o mundo como ele é e não como um ideal. Tem que confiar na própria virtude, na sua habilidade e não na sorte. E a crueldade? Bom, ela deve ser usada como um bisturi de cirurgião, rápido, preciso e só quando for absolutamente necessário para salvar o Estado. Só que existe uma outra forma de enxergar tudo isso. Talvez Maquiavel não estivesse ensinando os príncipes a serem maus. Talvez ele estivesse, na verdade, sendo o primeiro grande cientista político. Alguém que observou friamente como a engrenagem do poder funciona e simplesmente descreveu o que os líderes de fato faziam para ter sucesso, fosse isso bom ou ruim. E essa é a grande questão que esse livro, mesmo depois de 500 anos, ainda deixa no ar. Ao expor de forma tão nua e crua as táticas do poder, Maquiavel estava escrevendo um manual para tiranos, dando a eles a receita de como oprimir? Ou será que, na verdade, ao revelar o segredo, ele deu a todos nós o conhecimento para reconhecer e, quem sabe, nos defender dessas mesmas táticas? A resposta final, bom, essa talvez dependa de quem está com o livro na mão.